Rock é um dos gêneros musicais mais influentes em toda a história da música mundial, cara. Originado do blues, lá em 1950, ele foi passando por diversas alterações e se ramificando até se tornar o que a gente conhece hoje como metal. Cara, e uma coisa que é muito importante a gente observar é que o rock ele foi se moldando conforme a cultura ao passar dos anos e a filosofia das pessoas. É um gênero musical que foi muito influente, influenciável e influenciador de sociedades ao longo das eras. Bom, por volta de 1940 e 1950, o blues ele era extremamente dominante nas comunidades afro-americanas lá nos Estados Unidos, né? Tipo, diversos artistas que começavam a moldar um pouco mais o seu som, deixando ele um pouco mais agitado, um pouco mais dançante, até a chegada de Chuck Berry e adaptar os riffs para uma coisa mais agitada ainda e com umas letras que refletiam muito a juventude e a rebeldia. Porque o rock ele sempre teve essa vertente, essa essência de trazer a rebeldia, mas nem sempre no sentido ruim, tá? Não entendo a rebeldia de uma forma ruim, mas com se revoltar, se rebelar contra aquilo que era errado, contra autoridades que queriam empurrar a goela abaixo aquilo que eles achavam, contra diversos temas ao longo da história foram retratados. O rock sempre foi colocado como um ritmo, um estilo de música mais rebelde, mais revolucionário por conta disso. Por expressar essa fúria, essa raiva que as pessoas tinham, principalmente os jovens, botar isso muito para fora e evidenciar isso. Bom, em rock and roll em 1950 ele começou a se distanciar um pouco mais dentro do blues, no seu jeito de ser tocado, na sua forma de se expressar, como os músicos começaram a colocar. E em 1960, a partir daí, começaram a surgir as bandas britânicas, né? The Beatles, The Rolling Stones, que misturaram o rock americano com a sonoridade deles e deixar uma coisa mais psicodélica também, viajar muito na sonoridade. Isso só foi aumentando a proporção, se espalhando. Por isso que Beatles é considerado como uma das maiores bandas de rock de todos os tempos, por conta da grande influência que ela teve por ser pioneira no som, pioneira na forma de se apresentar, de se expressar. Os caras foram muito visionários, vamos dizer assim, né? Revolucionaram o mercado num contexto geral. Já em 1970 a coisa começou a se dividir, o rock começou a criar vertentes diferentes dentro do próprio rock and roll, né? Ali com o surgimento do hard rock, como Deep Purple, Led Zeppelin, e ao mesmo tempo os britânicos criando um punk rock com Sex Pistols, com Ramones, né? Isso começou a ramificar coisas diferentes, cada um com uma proposta diferente de som, mas ainda todos eles puxando aquela agressividade, um tema um pouco mais sombrio, mais pesado, tudo para poder botar para fora o que as pessoas estavam sentindo, às vezes uma revolta, uma angústia, mas para se expressarem de uma forma um pouco mais visceral através do som do rock and roll. E chegar nos anos 80, né? 1980, o ano que se fala que o rock criou as suas melhores bandas, vamos dizer assim, ou pelo menos as bandas ícones que existem até hoje, muitas em atividade, surgiram nos anos 80. Você teve o surgimento de bandas como Metallica, Slayer, Iron Maiden, puxando uma coisa um pouco mais heavy metal, thrash metal, com sons muito bem trabalhados, uma musicalidade muito bem composta também, né? Solos de guitarra matadores assim, e que chamavam muito a atenção, além de ter umas letras com muito conteúdo, né? Muita profundidade. Já aí no finalzinho dos anos 80, início dos 90, é que a coisa começou a ficar meio mais louca aí, que foi o surgimento do grunge.
Aí falou grunge, você tem uma cacetada de bandas que as pessoas curtem até hoje, como o Nirvana, o Pearl Jam, bom, não vou lembrar todas aqui agora, mas bandas nesse estilo, né? Os Ed Vedder's da vida, que estão espalhados por aí, né? Com suas camisetas de xadrez, e um som mais despretensioso, talvez, vamos dizer assim. Tinha aquela podridão da distorção, do overdrive, do som sujo do rock, mas não tinha mais aquele foco em ter o solo de guitarra. Era um som trabalhado um pouco mais cru, sabe? Acho que eu imagino o grunge como um rock um pouco mais cru, bem trabalhado, muitos bem montados. Você tem bandas exemplares com sonoridade maravilhosa, mas você tem aquela coisa um pouco mais batido, mais jogado, talvez, vamos dizer assim, né? E isso aí culminou quase que num arrastão. O grunge, ele meio que ele quebrou a banca do mainstream, assim, e uma coisa que era totalmente desacreditada. Os gravadores não acreditavam que o grunge iria funcionar, que esse tipo de som funcionasse, que isso ia dar resultado, ia vender. E, cara, eles quebraram a cara, porque vende horrores ainda até hoje. As pessoas consomem pra caramba o grunge. Não é dos meus estilos de vertentes do rock favorito, mas tem que se dar lugar ao grunge, que ele fez miséria no cenário. Bom, mas é isso daí. Isso foi uma pincelada que eu dei aqui sobre o surgimento do rock and roll. Bom, mas é isso daí, galera. Então eu naveguei aqui de um pouquinho de 1940 até 1990 na trajetória do blues até o rock and roll, chegada do grunge aí, alguns outros estilos. Se você quiser uma parte 2, eu posso fazer para você e a gente começa a entrar aí a partir dos anos 2000 para frente. Comenta aí para eu saber se você quer saber mais sobre isso, quer saber mais da minha opinião, experiências minhas com o rock and roll, criação de bandas e como eu entrei no cenário da música. Deixa o seu comentário aí, curte o vídeo, compartilha e valeu!